Tóquio é a capital do Japão e uma das cidades mais populosas do mundo. Mas antes de continuar, te peço seu like e se inscreve para mais conteúdos. Obrigado e vamos lá. Sua história remonta a séculos atrás, e a região onde está localizada a cidade foi habitada desde tempos pré-históricos. Aqui está uma visão geral da história de Tóquio. Período pré-histórico. A área de Tóquio foi habitada por povos indígenas desde a pré-história. Vestígios arqueológicos sugerem que a região estava habitada já há mais de 10.000 anos. Período Edo, de 1603 a 1868. A história moderna de Tóquio começou durante o período Edo, quando a cidade era conhecida como Edo. Em 1603, o shogunato Tokugawa foi estabelecido e escolheu Edo como sua sede. A cidade se tornou o centro político e econômico do Japão e se desenvolveu rapidamente. Durante esse período, o Japão passou por um longo período de paz e isolamento do mundo exterior. Período Meiji, de 1868 a 1912. Em 1868, o shogunato Tokugawa foi derrubado e o imperador Meiji foi restaurado ao poder, marcando o início do período Meiji. Nesse período, o governo central foi transferido de Kyoto para Tóquio, que se tornou a nova capital do país. Tóquio passou por uma grande modernização e ocidentalização, adotando muitos aspectos da cultura e tecnologia ocidentais. Século XX. Durante o século XX, Tóquio continuou a se desenvolver rapidamente. A cidade sofreu danos significativos durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente durante os bombardeios aéreos aliados em 1945. Após a guerra, a reconstrução de Tóquio foi feita com vigor, e a cidade se tornou um centro econômico e financeiro global. Tóquio sediou os Jogos Olímpicos de Verão em 1964, um evento que ajudou a impulsionar ainda mais o desenvolvimento da cidade. Desde então, Tóquio continuou a crescer em termos de população, infraestrutura e influência global. Hoje, Tóquio é uma metrópole moderna e cosmopolita, conhecida por sua tecnologia avançada, cultura vibrante e arquitetura impressionante. A cidade abriga uma variedade de atrações turísticas, como o Palácio Imperial, o Templo Sensoji, a Torre de Tóquio e o bairro de Akihabara, famoso por sua eletrônica e cultura pop. A história de Tóquio é rica e diversificada, e a cidade continua a ser um dos principais centros culturais, econômicos e políticos do Japão e do mundo. Século XXI. No início do século XXI, Tóquio enfrentou desafios significativos, incluindo o terremoto e tsunami de 2011 que causou danos generalizados no nordeste do Japão. No entanto, a cidade demonstrou sua resiliência ao se recuperar rapidamente e continuar a se desenvolver. Tóquio sediou novamente os Jogos Olímpicos de Verão em 2021, adiados devido à pandemia de Covid-19. O evento foi marcado por inovações tecnológicas e mostrou ao mundo a capacidade da cidade de organizar grandes eventos esportivos. Além disso, Tóquio tem sido um centro de inovação e tecnologia. A cidade é conhecida por suas empresas líderes em setores como eletrônicos, automóveis, jogos, moda e finanças. O Distrito de Negócios de Tóquio, como o Distrito de Ginza e o Distrito de Shinjuku, é um dos centros financeiros mais importantes do mundo. Tóquio também é famosa por sua cultura e entretenimento. A cidade abriga uma variedade de festivais tradicionais, como o Festival Kandamatsuri e o Festival de Fogos de Artifício de Sumida, que atraem visitantes de todo o país e do exterior. A cena cultural de Tóquio é vibrante, com uma ampla gama de teatros, galerias de arte, museus e bairros dedicados à música, moda e subculturas, como Harajuku e Shibuya. Em termos de transporte, Tóquio tem um sistema de metrô e trem altamente desenvolvido e eficiente, permitindo que os moradores e visitantes se locomovam facilmente pela cidade. Além disso, o sistema de transporte público de Tóquio é conhecido por sua pontualidade e por ser um dos mais movimentados do mundo. A história de Tóquio é um testemunho da sua transformação de uma pequena vila de pescadores para uma metrópole global. A cidade combina harmoniosamente tradição e modernidade, oferecendo uma experiência única aos seus habitantes e visitantes. No presente, Tóquio continua a se reinventar e se adaptar às demandas e desafios do século XXI. A cidade está na vanguarda da tecnologia e inovação, com avanços em inteligência artificial, robótica, energia renovável e transporte sustentável. Além disso, Tóquio é conhecida por sua arquitetura moderna e arranha-céus impressionantes. O distrito de Marunouchi abriga alguns dos edifícios mais icônicos da cidade, enquanto a área de Odaiba é famosa por sua arquitetura futurista e pontes imponentes. Tóquio é uma cidade que se destaca pela sua paisagem urbana única. A cultura gastronômica de Tóquio também é renomada internacionalmente. A cidade possui uma infinidade de restaurantes que oferecem uma ampla variedade de pratos tradicionais japoneses, bem como uma culinária internacional diversificada.
De pequenos estabelecimentos de sushi em becos estreitos a restaurantes com estrelas Michelin, Tóquio é um paraíso para os amantes da comida. Além disso, Tóquio é um importante centro educacional, com numerosas universidades e instituições de pesquisa de renome. A cidade atrai estudantes de todo o mundo em busca de educação de alta qualidade e oportunidades de pesquisa. Tóquio também está comprometida em ser uma cidade sustentável e resiliente. Medidas estão sendo tomadas para melhorar a eficiência energética, promover o uso de transportes públicos e bicicletas, e lidar com questões ambientais, como o tratamento de resíduos e a conservação da água. A história de Tóquio é uma história de crescimento, transformação e adaptação. Desde suas origens como uma pequena vila de pescadores até se tornar uma metrópole global, a cidade tem desempenhado um papel crucial na história do Japão e continua a ser um centro cultural, econômico e político influente. Tóquio é um lugar fascinante que combina tradição e inovação, e continua a cativar e inspirar pessoas de todo o mundo. Aqui estão alguns aspectos adicionais da história de Tóquio que podem ser relevantes. 1. A Grande Revolta de Edo. Em 1657, uma grande revolta conhecida como Grande Incêndio de Meireki eclodiu em Edo, a atual Tóquio. O incêndio devastador durou vários dias e resultou em uma grande perda de vidas e destruição significativa na cidade. 2. Período Showa e a Segunda Guerra Mundial. Durante o período Showa, de 1926 a 1989, Tóquio passou por uma série de transformações e desafios. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade sofreu bombardeios intensos, resultando em grandes danos materiais e perdas humanas. 3. Reestruturação pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, Tóquio passou por um período de reconstrução e desenvolvimento acelerado. O Japão como um todo passou por um processo de rápido crescimento econômico, conhecido como Milagre Econômico Japonês, e Tóquio emergiu como um dos principais centros financeiros e industriais do país. 4. Suburbanização. Nas décadas de 1960 e 1970, Tóquio passou por um processo de expansão e suburbanização, com o desenvolvimento de áreas residenciais nos arredores da cidade. Isso ocorreu devido ao aumento da população e à necessidade de acomodar o crescimento urbano. 5. Terremoto de Tóquio de 1923. Um dos eventos mais impactantes na história de Tóquio foi o Grande Terremoto de Kan, que ocorreu em 1º de setembro de 1923. O terremoto destruiu grande parte da cidade e causou um grande número de vítimas. A reconstrução após o terremoto teve um impacto significativo no desenvolvimento urbano de Tóquio. Estes são apenas alguns pontos adicionais na história de Tóquio que podem ajudar a fornecer uma visão mais abrangente da cidade ao longo dos séculos. A história de Tóquio é rica e complexa, moldada por uma série de eventos e transformações ao longo do tempo. Obrigado por assistir até aqui. Comenta no comentário sobre o que aprendeu com esse vídeo incrível.